Graça e paz, querido. Um domingo abençoado para você e para sua vida. Estamos juntos, graças a Deus, mais uma vez. Hoje, dia 13 de dezembro do ano de 2020. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor enche a tua vida de paz, tua vida de graça, de misericórdia. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas de forma grandiosa na sua vida e que se estenda à sua família, que se estenda aos seus amigos, que se estenda à sua igreja. Que o Senhor te abençoe. Te agradecemos nessa manhã por você nos permitir desfrutar com você da palavra de Deus. Você que nos permite entrar na sua casa, estar agora, você que está no seu local de trabalho, se arrumando para a sua igreja, reunido com a sua família, tomando seu café, nosso muito obrigado. Muito obrigado da Igreja Batista Nova Jerusalém da Taquara, por mais essa oportunidade que você nos dá de estarmos juntos para dividirmos um pouquinho da palavra do Senhor. Vamos estar falando nessa manhã, dando continuidade, como a gente começou domingo passado, do Deus Todo-Poderoso, o Senhor Altíssimo, El Elyon. A gente vai estar finalizando nesse domingo falando sobre El Elyon, o Deus Altíssimo. E não há como se falar de El Elyon e não glorificar a Deus. Não temos como falar de El Elyon sem dar graças ao Senhor, porque esse é um título poderoso, esse é um título que nos leva a adorar. Esse é um título que nos leva a levantar as nossas mãos. Esse é um título que nos leva a nos render, a nos prostrar diante do Senhor e agradecer todos os dias. É motivo de agradecimento pelo dom da vida, motivo de agradecimento por estarmos ainda em isolamento, mas estarmos juntos espiritualmente. Estamos vivendo isolados, estamos vivendo ainda dentro dos padrões que se exigem da saúde, usando máscara, usando o álcool gel, mas glorificando a Deus. Porque estamos nesse deserto, mas vamos passar por ele. E aqueles que foram recebidos na glória mediante essa pandemia, glorificamos a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Foi propósito de Deus. Eles estão no seio de Abraão, motivo de louvar e engrandecer ao Senhor por isso. Porque Deus sabe, a saudade fica, a dor fica, mas o Senhor, Ele é o Espírito Consolador e Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Por isso que é tão profundo esse título, El Elyon, o Deus Altíssimo. O Deus que está acima de tudo, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode. É maravilhoso. E a gente vai estar falando sobre isso nessa manhã. Levanta a tua mão e glorifica a Deus porque Ele é teu Senhor. Levanta a tua mão e glorifica a Deus porque a tua vida está nas mãos dEle. E Ele sabe qual o melhor propósito e o motivo pelo qual Ele te mantém aqui neste mundo. Deus é lindo. Diga nessa manhã, Deus é lindo. Vamos cumprimentar os nossos irmãos. Estamos pelo Facebook nessa manhã e eu espero que você receba da parte de Deus tudo aquilo que o Senhor quer falar contigo nessa manhã. Amém? Vamos glorificar o Senhor. A gente agradece. Pastora Vera, que Deus abençoe. Tia Vandinha, te amo, tia Wanda. Tia Sandra Lima, Eliane Mesquita, que Deus abençoe a cada um de vós. Que Deus encha de poder e de graça cada um de vós. E vamos falar de El Elyon, o Deus Altíssimo. Semana passada a gente começou falando sobre esse título geovístico, a qual o diabo tentou, né? Ele quis o lugar de Deus, usurpar a Deus, e por isso ele foi destituído, ele foi lançado no abismo, ele e os seus anjos, porque queria ser igual ao Senhor, El Elyon, o princípio de tudo. Deus é o princípio de todas as coisas. E aí a gente foi falando também sobre a importância do propósito do Senhor Altíssimo nas nossas vidas. A gente foi falando também sobre os 4 pilares que são necessários para que nós possamos exaltar ao Senhor e que Deus se manifeste como o Senhor Altíssimo nas nossas vidas. E nós vamos dar continuidade e finalizar esse título hoje, falando justamente nisso nessa manhã, sobre o propósito, o serviço, propósito, oração e poder de Deus. Eu tomei como exemplo um servo de Deus, um homem de Deus que nós conhecemos muito, está aqui na palavra do Senhor. Convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. A gente vai usar
o livro de Daniel nessa manhã, dentro desse título geovístico. Tá? Nós começamos com Gênesis 14, 18 a 22, a gente foi o nosso texto básico semana passada, falando sobre El Elyon, e vamos finalizar El Elyon com Daniel, falando justamente sobre isso. Por quê? Nos 2 capítulos de Daniel, capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver justamente esses 4 itens preciosos na vida do cristão, para a glorificação do nome do Senhor e a certificação de que o Senhor é o Elyon das nossas vidas. Nós vamos ver serviço, vamos ver propósito, vamos ver oração e vamos ver poder de Deus. E vou levar você essa manhã a fazer uma análise da sua vida, querido, e perceber que esses 4 itens estão presentes na tua vida. Muitas vezes as circunstâncias, as preocupações, as aflições, os problemas que passamos nesse mundo não nos permitem visualizar, não nos permitem perceber esses 4 itens presentes com muito poder e muita misericórdia de Deus nas nossas vidas. E por que eu usei Daniel? Porque Daniel viveu um tempo de cativeiro. Era um nobre, era um homem levantado por Deus, conhecedor da palavra de Deus, mas foi levado cativo. Nós hoje, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, estamos vivendo cativos mediante a pandemia. Estamos vivendo isolados, estamos vivendo cheios de protocolos, estamos vivendo distantes dos nossos familiares. Vamos passar um Natal atípico, vamos passar um final de ano atípico, mas se faz necessário. Temos irmãos que infelizmente foram acometidos dessa pandemia. Temos irmãos que infelizmente foram levados por essa pandemia. Ou seja, um momento de caos que foi o que Daniel estava vivendo. E por isso que Deus nos permitiu usar Daniel como exemplo e ver que na nossa vida há o agir de Deus. Na nossa vida está presente o poder de Deus. Na nossa vida tem que estar presente a oração em todo o tempo, sabe? A confiança e a permanência no propósito. Vem comigo, vamos lá. Já dei tempo suficiente para você pegar sua Bíblia e abrir no capítulo 1, no livro de Daniel. Capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Vamos ler. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias e o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. Amém? A gente leu aí Daniel capítulo 1, do 1 ao 7, e agora a gente inicia o nosso relato da nossa EBD dessa manhã. El Elyon, o poder do Deus Altíssimo. Então, o poder do Deus Altíssimo revela-se de 4 maneiras. Primeira maneira, a gente vai no serviço. No serviço de Deus. Daniel é levado cativo para a Babilônia, junto com seus amigos. A Bíblia declara, você acabou de ler, nós lemos juntos, mancebos em que não houvesse defeito algum. Então eram homens perfeitos, formosos de parecer, homens bonitos, instruídos em toda a sabedoria. Eram homens sábios que tinham conhecimento, não eram pessoas leigas, tá?
sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viverem no palácio do rei. Ou seja, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua. Nesse momento, Daniel e seus amigos são retirados da sua pátria, da sua terra natal, para irem para uma terra idólatra. E lá nessa terra idólatra, deveriam aprender, já por serem homens doutos, deveriam aprender sobre toda a ciência, deveriam aprender sobre a língua, como falar, como se portar, mas dentro das características de um povo idólatra. Com isso, durante 3 anos, permanecendo até mesmo, eu vou comer das iguarias do palácio, eu vou beber do mesmo vinho que o rei, eu vou compartilhar todo aquele ambiente que é do povo babilônico, e dali, calmamente, durante 3 anos eu fazendo sempre isso, eu anulo a minha identidade natal e começo a ter uma outra identidade, uma identidade babilônica. Daniel levado cativo, longe da família, tendo que se alimentar de uma comida impura, tendo seu nome mudado, eu mudo nome, eu mudo identidade, eu mudo características, vivendo dentro de circunstâncias adversas, mas mesmo assim, mediante a todo esse cenário, que não é diferente do cenário que estamos vivendo no momento, Daniel se mantém aonde? Daniel se mantém no serviço. Daniel se mantém no propósito de Deus. Daniel, em nenhum momento, ele anula a sua identidade como povo de Deus, como características de servo de Deus. Querido, o que eu quero levar você a prestar atenção nesse momento? Mesmo na adversidade, mesmo nas circunstâncias adversas que estamos vivendo, Daniel tinha plena convicção que ele servia ao Deus Altíssimo, a El Elyon, e o Senhor está com ele. Podem tentar anular as suas características, podem tentar matar a sua fé, podem tentar fazer com que você se desvirtue do caminho, mas permaneça firme, porque El Elyon, o Senhor Altíssimo, é contigo. Isso aconteceu com Daniel e com seus amigos. Isso aconteceu com esses homens de Deus, mas nada, absolutamente nada, fez com que esses homens de Deus tirassem o seu foco do Senhor Altíssimo. Não deixam que as circunstâncias adversas, não permita que a dificuldade, não permita que os atrativos do mundo te tirem do serviço que o Senhor te colocou, te desvirtuem do caminho que o Senhor te colocou. Passamos por dificuldade, o mundo inteiro está passando por essa dificuldade, mas servimos ao Senhor Altíssimo, ao Deus que tudo sabe, a que nada escapa do controle das suas mãos. Deus está no controle de tudo. Não entre em depressão, não fique oprimido com as circunstâncias. É chato, é ruim passar o Natal longe das nossas famílias, mas El Elyon está conosco. Estamos passando apenas um distanciamento, mas nós não estamos esquecidos, lembre-se disso. Deus está conosco em todo o tempo, na tua ceia de Natal, na sua ceia de Ano Novo, El Elyon está presente em nome de Jesus. Deus tem cuidado de tudo, não está faltando nada. Mesmo cativo, Daniel tinha certeza de que a minha identidade como servo de Deus ninguém vai tirar. O serviço que eu tenho para o meu Senhor, ninguém vai tirar. O diabo não vai implantar medo no teu coração, nem dúvida, em nome de Jesus, porque você é servo do Deus Altíssimo. Levanta a tua mão e glorifica agora, porque El Elyon está contigo. Nada apaga a tua identidade de servo de Deus. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que nós fomos selados. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Tenho em mim as marcas de Cristo. Não posso deixar de falar daquilo que tenho visto, do que tenho ouvido, as marcas que trago em meu corpo, porque nós somos testemunhas vivas. Daniel e seus amigos, ainda numa terra idólatra, ainda cativo, eram testemunhas de El Elyon. E El Elyon se faz presente, e através do servo do Senhor, em meio a tantas dificuldades, El Elyon vai operar milagres. El Elyon vai se manifestar. El Elyon vai deixar com que aqueles magos, aqueles entendidos do diabo, sejam confundidos, porque todo o poder pertence ao Senhor. Deus vai usar a tua vida, Deus já tem usado a tua vida, mesmo nesse período difícil que estamos passando.
Eu tenho certeza que você tem sido canal de Deus. Eu tenho certeza que você tem surpreendido a muitos. Eu tenho certeza que você não vai deixar a sua fé ser abalada, porque você tem raiz forte. E a sua raiz está firmada na palavra de Deus. Amém, querido? Vem comigo, vamos continuar. Primeiro princípio, o propósito de servir a Deus. Daniel não coloca impedimentos para continuar no propósito que a gente falou. Mesmo estando cativo, mesmo estando numa terra idólatra, ele é um homem de Deus e aceita o processo. Isso é muito importante, queridos. Isso é muito importante a gente compreender o seguinte. Não pergunte a Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou vivendo isso? Aceita o processo de Deus. Aceita o processo de Deus, porque Deus sabe. Deus sabe os caminhos que precisamos percorrer para alcançarmos a vida eterna. Deus tem uma promessa para você. Tem algo de Deus para você. Mas é necessário que você passe por um processo. Esse processo muitas vezes é um processo de aprendizado. É um processo de amadurecimento. É um processo onde você vai alargar a sua visão espiritual, onde você vai estender a sua tenda em nome de Jesus. O processo é necessário para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que possamos ter mais intimidade com Deus, para que possamos conhecer mais a Deus, independente da nossa idade. Todos precisamos passar por este processo e aceitar o processo de Deus. Sem passar pelo processo de Deus, querido, a gente não chega à vida eterna. A Bíblia vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por meio de Cristo Jesus. Para continuarmos na caminhada com Cristo, precisamos ser transformados dia após dia. Precisamos ser ensinados por Deus dia após dia. E o nome disso é processo. Processo. Quando a gente entende o propósito e aceita o processo, Deus se manifesta. Você está compreendendo isso? Você entende o propósito, aceita o processo ao manifestar de Deus. Deus se manifesta nas mínimas coisas. Jó vai dizer, é uma passagem bíblica linda, e que o nosso pastor fala muito na igreja. O início pode ser modesto, mas o fim é grande. Agora pode ser modesto. Você se lembra do início que você aceitou Jesus na sua caminhada na fé cristã? O início pode ser modesto, mas olha quantas coisas Deus está fazendo na tua vida e Deus tem feito. Olha como é que você tem sido o canal de Deus. Olha os milagres que Deus tem operado através da tua vida. O início pode parecer pequenininho, querido, mas o nosso Deus é grande. Por quê? Porque a gente vai crescendo no decorrer do processo. Você compreende isso? A gente vai crescendo. Quando a gente nasce pequeno. Em zero idade. O tempo vai passando e a gente vai crescendo. Assim é na palavra de Deus, assim é no âmbito espiritual. Paulo vai dizer, eu era menino, eu agia como menino, eu comia como menino, mas agora que eu cresci, não faço mais as coisas de menino. Porque o alimento vai se tornando mais sólido. Vou precisando de coisa mais sólida. Ou seja, eu vou crescendo no propósito de Deus, mas eu preciso obedecer ao processo de crescimento, ao processo de conhecimento, ao processo de profundidade, ao processo onde eu vou tendo raiz forte. A raiz forte, ela não começa do dia para a noite, ela vai levando um tempo para ir se fortificando. Você compreende isso? Glória a Deus por isso. Vamos continuar lá. Ainda no capítulo 1 de Daniel, vamos ler do capítulo 1 ainda, do verso 8 até o verso 12. Vamos juntos. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel
Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Amém? É linda essa passagem. Deus não seria apenas o Deus Altíssimo naquele momento, mas Deus decididamente estava na vida desse homem, estava na vida desse servo. Querido, é com muita convicção que eu falo com você nessa manhã em nome de Jesus. Deixa Deus operar na sua vida. Deus vai surpreender aquelas pessoas que estão à sua volta e que ainda não creem no nome do Senhor Jesus. Deus muitas vezes quer surpreender esse teu familiar aí, que ainda não crê ou que está duvidando da obra de Deus na tua vida. Deus quer usar você como instrumento. A confiança de Daniel era tamanha no Senhor. A confiança dos seus amigos era tamanha do Senhor, que Daniel tinha plena convicção que aquilo que vem do Senhor, aquilo que Deus dá, por menor que seja, é o suficiente para Deus operar o milagre. Aquilo que Deus colocou na tua mão, seja você limpar um banheiro da tua igreja, seja você pegar o seu telefone e dar a paz do Senhor para um irmão, seja você ficar como relações públicas na porta da igreja, aquilo que Deus colocou para você fazer, faça com confiança e com convicção de que Deus colocou na tua mão e que você vai fazer. Daniel tinha plena convicção que ele não poderia se contaminar com as iguarias do rei. Daniel tinha plena convicção que ele não poderia comer da mesma comida que era reverenciada ao rei naquele palácio. Daniel tinha plena convicção que ele era diferente daquele povo, porque ele servia ao Deus Altíssimo. Servir a Deus faz toda a diferença. Reconhecer a soberania de Deus faz toda a diferença. Você não faz parte deste mundo. Nós não fazemos parte deste mundo. Daniel sabia que ele estava cativo em Babilônia, mas ele não era parte de Babilônia. Você não é parte de Babilônia, você é morador do céu. Nós estamos aqui como peregrinos nesta terra durante um tempo, mas essa terra não é para nós. Tem uma terra espiritual para nós. A Bíblia vai dizer que Jesus falou: vou para o Pai, mas vou preparar morada. Vou preparar morada. A minha terra não é essa. A minha terra é o céu. Deus fez o céu para cada um de nós. E a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque Cristo é a verdade. Daniel conhecia a verdade. A verdade é o Elion, o Senhor Altíssimo, aquele que habita nas alturas. Daniel sabia: não vou comer, não vou beber dessas coisas. Por quê? Porque meu Deus criou tudo. Meu Deus criou os legumes e é o suficiente. Meu Deus criou a água. Gênesis vai dizer que o Senhor, no início, não havia absolutamente nada. E o Senhor disse: haja luz, e houve luz. E fez separação Deus entre o mar, a água e a terra. E Deus criou as frutas, Deus criou os legumes, Deus criou todo o alimento. Eu fico com aquilo que Deus criou, com o que o meu Deus criou. Porque aquilo que foi consagrado ao diabo, isso eu não vou usufruir. Porque o que Deus criou, o que Deus me dá é o suficiente para mim. Aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus coloca na tua mão, aquilo que Deus coloca dentro da tua casa, é o suficiente para você sobreviver. Não deixe que as coisas deste mundo, que as tentações deste mundo suplantem o agir de Deus. Não cobice as coisas deste mundo. Não cobice as coisas deste mundo. Veja bem, eu não estou dizendo que não é para você, se você viver ou usufruir de prazeres, como desfrutar umas férias, como você poder sair com a sua família. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas vezes o mundo nos oferece muitas coisas para que possamos sair do agir de Deus, do poder de Deus. Eu sou uma pessoa consagrada ao Senhor. Você é uma pessoa consagrada ao Senhor. A igreja é consagrada ao Senhor. Desde da roupa que você veste até o dinheiro que você possui, tudo é consagrado a Deus. Tudo teu é consagrado a Deus. Nada é consagrado ao diabo. Nada é consagrado ao mundo. A Bíblia vai dizer: onde colocar a planta do teu pé, esse lugar será teu. Você colocou a planta do teu pé.
Deus te deu aquilo ali, está consagrado para você, querido. A tua casa está consagrada ao Senhor. Não deixe qualquer pessoa entrar na sua casa. Só aqueles que vêm em nome do Senhor. Você está compreendendo isso? A tua família é consagrada ao Senhor. As coisas que você tem são consagradas ao Senhor. O teu carro é consagrado ao Senhor. Tudo que você tem é consagrado ao Senhor. Então, a Deus pertence todas as coisas. Daniel estava dizendo isso. Eu só vou me manter com aquilo que é dado pelo meu Deus. É o suficiente para que eu me torne forte. Porque a minha força, Daniel estava dizendo para esse eunuco, porque o eunuco estava preocupado com a aparência. Preste atenção. O eunuco estava preocupado com a aparência. Porque o eunuco lhe disse, se vocês comerem só legumes e se apresentarem diante do rei, o rei vai ver que vocês não estão tão bonitos e tão viçosos como os outros sábios babilônicos, como os outros magos que existem aqui. E aí o rei vai vir para cima de mim. E Daniel estava querendo dizer o seguinte, o nosso alimento é o Senhor Altíssimo. E aquilo que Deus mandar a gente comer, a gente vai comer. Porque o que Deus mandar a gente fazer é o suficiente. A nossa força não vem do exterior, mas a nossa força vem de dentro. A nossa força é o Deus Todo-Poderoso. Quem nos mantém de pé é o Senhor Todo-Poderoso. Quem nos mantém vivos é o Senhor Todo-Poderoso. Por isso que a Bíblia vai dizer, e olharam para eles e foram iluminados. Eu creio que quando Daniel se apresentou, e você vai continuar lendo depois com calma essa passagem, durante esses 10 dias, 10 dias foram suficientes para fazer toda a diferença. Muitas vezes, querido, a gente fica imaginando como vai fazer, deixa Deus te mostrar como é que tem que ser feito. Deus mostrou a Daniel como é que tinha que ser feito. Legume e água durante 10 dias é o suficiente para Deus agir. Sabe, Deus não precisa de muito para agir, não. Deus só precisa de um coração quebrantado e contrito. E que você, lembra que eu falei no início? Que você aceite o processo. Esse era o processo de Deus. Que Daniel se alimentasse de legumes e água. Para que propósito? Para o propósito dos magos, do rei, de todo o reino, perceber que há um Deus todo-poderoso que cuida dos mínimos detalhes do seu povo. Eu não preciso de encantamentos, eu não preciso aqui de patuar, eu preciso ver que o Senhor Altíssimo, Todo-Poderoso faz toda a diferença. Eu preciso só do Senhor. O Senhor é o suficiente. Deus é o suficiente para cada um de nós, para as nossas vidas. É isso que o Daniel estava dizendo aqui. É o Elion, o Senhor Altíssimo. O Senhor Altíssimo é suficiente para que eu possa sobreviver. Vamos continuar? E aí a gente entra no propósito. A gente viu o processo e entrou no propósito. O propósito de confiança. Sabe, quando eu confio em Deus, eu não duvido. Eu sou convicto disso. Propósito de confiança. Meu Deus falou, eu vou fazer. Ainda que digam, não, mas isso não é o suficiente. Deus falou que é. Ah, mas isso não dá para fazer. Deus falou que dá. Ah, mas isso é impossível. Deus falou que pode. Se Deus falou, não se contesta. Deus falou, a gente faz. É assim que o servo de Deus age. É o Elion, o Senhor Altíssimo. Confiar no Altíssimo fez com que Daniel e seus amigos se sobrepujassem às circunstâncias. Portanto, nunca diga que você está sendo levado pelas circunstâncias. O crente, ele não é levado pelas circunstâncias. O crente, ele é direcionado por Deus em todas as circunstâncias. Amém, querido? O crente não é levado pelas circunstâncias. Ah, eu estou vivendo um momento de pandemia, de desespero mundial, estou sendo levado. Não, você deixa Deus agir em todas as circunstâncias da tua vida. Você é levado pelo Espírito de Deus, você é conduzido pelo Espírito de Deus, você é direcionado por El Elion, o Senhor Altíssimo. E Deus age em todas as circunstâncias. Mesmo as mais imprevisíveis, porque Deus é imprevisível. Deus quebra protocolo. Deus faz do nada tudo. É o Deus que nós servimos. E temos que ter plena certeza e confiança disso. Amém?
Desde que o Altíssimo coloque você acima de todas essas dificuldades. Vem comigo, vamos continuar. Ainda no capítulo 1, do verso 13 até o verso 21. Lá de Daniel, a gente ainda está no capítulo 1, do verso 13 ao 21. Vamos ler lá agora, em nome de Jesus. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias, e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Que maravilha, que poder de Deus. Sabe, Deus nos surpreende. Preste atenção nisso, Deus nos surpreende. Nós somos cartas vivas de Deus, queridos. Somos instrumentos de Deus para mostrar ao ímpio, para mostrar aos sábios e aqueles que se acham muito entendidos do que o Senhor pode todas as coisas. Se a gente for parar para perceber, legumes e água foi o suficiente para Deus mostrar para um império, Deus mostrou para um reino, Deus não mostrou para um grupo seleto, Deus mostrou além de um grupo seleto de pessoas, Deus foi muito mais além. Deus mostrou para um reino inteiro, Deus mostrou para magos, para astrólogos, para aqueles que não acreditam, para os idólatras que Ele é Deus Altíssimo. Apenas legume e água. E Daniel, a Bíblia não mente, vai dizer que ele se tornou tão forte, tão gordo, tão viçoso, quanto aqueles que se apresentaram dos manjares do rei. Aqueles que se apresentaram dos manjares que eram servidos no palácio. Sabe por quê? O que nos alimenta, querido. E aí eu trago essa passagem bíblica para o espiritual agora. O que nos alimenta é a palavra. A palavra é o suficiente. É o nosso alimento dia e noite. É o que nos mantém de pé. É o que nos sustenta. Não se alimente de manjares apresentado por esse príncipe das trevas que se chama Satanás, o mundo que nós estamos vivendo. Não deixe que as sugestões malignas prevaleçam na sua vida. Não se desvirtue do caminho daquilo que o Senhor colocou na tua vida. Use apenas aquilo que o Senhor te deu, que foi consagrado ao Senhor, que foi separado para ti. Nesse momento, o nosso alimento tem que ser a palavra de Deus. Deus não deixa dúvida. Precisamos confiar plenamente que o nosso Deus tudo pode. Precisamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Precisamos nos ocupar da palavra de Deus e com o reino de Deus. Nos ocupar com as coisas de Deus. Mesmo estando numa terra estranha, mesmo estando no meio de um povo idólatra, não podemos esquecer a nossa identidade como servos de Deus, dando testemunho daquilo que Deus tem feito. Com certeza, naquele momento, aquele eunuco teve que se render à majestade de El Elyon, porque aquele eunuco pode testemunhar: esse Deus que vocês servem é Deus. Olha, eu sou eunuco aqui há muito tempo. Muita comida sai, muita comida entra nesse palácio. Mas eu nunca vi um Deus todo-poderoso que só usa legume e água e mantém vocês tão fortes, tão bonitos e tão viçosos quanto todos esses outros aqui que serviam aos deuses babilônicos. Eu nunca vi isso. É o agir de Deus.
Você já viu quanta coisa Deus tem feito na tua vida? Quantas mudanças Deus tem realizado na tua vida? Quantas vitórias Deus tem feito na tua vida que você tem sido motivo de testemunho de Deus para outros? Somos nós hoje as cartas de Cristo nessa terra. E precisamos tomar posse disso. Não somos qualquer pessoa. Aquele que não crê no Senhor Jesus, aquele que ainda não teve um encontro com o Senhor, ele vai olhar para você e vai ver Deus em você. Porque aquele eunuco olhou para Daniel e olhou para os seus amigos e viram El Elyon na vida deles. Necessário é que as pessoas olhem para cada um de nós e vejam o Senhor. Nossas atitudes são diferentes. Nosso falar é diferente. Nosso agir é diferente. Nosso pensar é diferente. Nós temos que quebrar preconceitos, queridos. Deus veio para todos e Deus ama a todos. E necessário é levar esse Deus, levar esse evangelho a toda criatura. Eu tenho certeza que aquele eunuco começou a ver algo diferente naqueles homens. E começou a falar: que Deus é esse? Que Deus é esse que opera em algo tão simples, ele faz maravilhas. Em algo tão simples, do nada ele começa a fazer tudo. É o que Deus está fazendo da tua vida. Você acha que não tem condição, mas olha só, a sua ceia de Natal, em nome de Jesus, Deus já proveu. A sua ceia de Ano Novo, em nome de Jesus, Deus já proveu. Você pode estar desempregado, mas não tem faltado pão, não tem faltado água na tua vida. Deus levanta uma pessoa aqui, Deus levanta outra pessoa ali. Você tem sido testemunho. Você está passando por muito problema, mas os vizinhos devem ter assim: como é que pode, né? Ele está passando por luta, mas está cantando louvor. Ele está passando por luta, mas está glorificando a Deus. E nós estamos vivendo numa pandemia, mas esse povo glorifica, esse povo adora, esse povo está tudo bem, está sempre calmo, está sempre tranquilo. Isso é poder de Deus. Daniel e seus amigos começaram a trazer isso para a Babilônia. Babilônia precisava disso. Babilônia precisava ver esse Deus Todo-Poderoso. Babilônia precisava ver que esses magos e esses astrólogos não têm todo esse poder, não. Que o Deus Todo-Poderoso tem todo o poder. E Daniel veio justamente para mostrar a Babilônia que Deus Todo-Poderoso está acima de todas as coisas. Daniel veio com seus amigos para mostrar que eles não se renderiam a deuses estranhos. Que ele não se renderia a deuses ocultos. Que eles não iam se ajoelhar diante de altar estranho. Porque ergueram o altar só para o nosso Senhor. Só para o nosso Senhor. Nós vamos ver que Abraão ergueu o altar. Que Jacó levantou o altar ao Senhor. Que a tua casa tem um altar levantado ao Senhor Todo-Poderoso. Onde você dobra os seus joelhos e faz as suas orações e súplicas. E onde você sabe que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. E que Deus ouve. Deus ouve. O teu clamor, a tua oração, Deus ouve. Tenha certeza disso. Confiança. Daniel foi com confiança. E com essa mesma confiança, com esse propósito e com esse serviço, começou a mostrar a Nabucodonosor e a Babilônia que existe um Deus Todo-Poderoso e que merece todo o respeito. O povo de Deus já para ser escarnecido, o povo de Deus tem que ser respeitado, porque dentro de nós habita o poder dos poderes. Mas nós precisamos ser testemunho de Deus na face da terra. A gente não pode envergonhar o nome de Cristo. A gente tem que engrandecer o nome do Senhor. Você compreende isso? E isso eu consigo compreender quando eu entendo e aceito o processo. É o processo. Daniel estava firme nesse processo. Daniel não olhava nem para a esquerda nem para a direita. E os seus amigos, homens de Deus, servos de Deus, estavam junto com ele. Não, a gente sabe. A gente sabe que existe um Deus Todo-Poderoso. E nenhuma adversidade vai me fazer sair daqui. Passando por luta, passando por provação, passando por decepção, mas Deus não me decepciona. Deus não me decepciona, porque eu continuo firme nas suas promessas. Vamos continuar aqui. E aí, nesse interim, o rei tem um sonho. A gente finalizou o capítulo 1, vamos para o capítulo 2. Nesse interim, o rei vai, reconhece, o Daniel e seus amigos se apresentam diante do rei, e o rei reconhece que realmente aqueles homens têm algo diferente. Sabe? Eu olho para eles e vejo algo diferente.
tem algo que reflete ali, que é algo profundo. O falar deles é diferente. As atitudes são diferentes. Tem um Deus ali supremo. E aí o rei tem um sonho. Mais uma manifestação do poder de Deus. No capítulo 2 nós vamos ver a presença da oração, do poder de Deus e mais uma vez o servir a Deus com propósito. O rei tem um sonho, mas ele não lembra desse sonho. Ele não lembra. E ele acorda inquieto com isso, sabe? Incomodando isso. O que eu sonhei? E por que esse sonho me aflige tanto? Por que esse sonho me incomoda tanto? E ele manda chamar os sábios, todos os sábios. E nesse grupo de sábios está também, lógico, Daniel. Manda chamar todos os sábios. E essa história que eu estou contando é verídica. Está na Bíblia. Eu não estou inventando nada. E eu vou continuar contando, mas é através da leitura da palavra. Vem comigo. Daniel capítulo 2, do verso 11 ao 23. Aí eu vou terminar vou terminar aqui o meu resumo para a gente entrar em Daniel 2, de 11 a 23. Enquanto isso, você vai procurando aí. O rei tem um sonho. E o rei acorda inquieto com esse sonho. Nabucodonosor acorda inquieto. E chega lá na sala real, manda chamar todo mundo. Eu quero que me falem o sonho que eu tive. E me interpretem esse sonho. Mas tem uma questão muito grande aí. Eu não me lembro do sonho. Vocês vão ter que me dizer o sonho que eu tive e me dar a interpretação desse sonho. Querido, só Deus. Só Deus. Eu me lembro quando a minha mãe, ela ministrava os cultos e Deus dava revelação para ela, e é muito profundo isso. Deus dava umas revelações para ela e Deus dizia o seguinte: Deus revelava a pessoa, mas Deus não revelava só a pessoa. Ela nunca viu a pessoa. Deus revelava a pessoa, o nome da pessoa e o problema que a pessoa estava passando. E ela ainda perguntava assim: você me conhece? A pessoa dizia não. Você já me viu? A pessoa dizia não. É verdade ou é mentira o que eu estou falando? E a pessoa dizia: era verdade. Tem que ter muita convicção. Tem que estar tem que estar juntinho com Deus. Tem que estar juntinho com Deus. Porque ela fazia isso no meio da igreja inteira. Deus falando no meio da igreja, a igreja inteira. Sabe o que é isso, irmão? É comunhão. E só tem comunhão quem aceita o processo e reconhece o propósito de Deus. E confia no Senhor. É muita intimidade com Deus. Muita intimidade. E aí, Deus não deixa dúvida. E agora a gente vai entrar nesse mistério profundo. Lembra o que foi lido aqui em Daniel capítulo 1? Olha só. Vai dizer aqui que Daniel, os seus amigos, versículo 17, eu vou ler rapidinho. Ora, esses quatro mancebos, Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas, olha, vai entrar mistério aí, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. O que teve Nabucodonosor no capítulo 2? Um sonho. Tem Deus operando aí. A gente falou que Deus opera nos mínimos detalhes. Vamos para lá. Daniel capítulo 2, dos versos 11 ao verso 23. Vamos ler. Porque o assunto que o rei requer é difícil. Ninguém há o que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Por isso, o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscar a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa
e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Aleluia! Que passagem! Que passagem! Que experiência com Deus teve esse homem. E aí, os sábios não sabiam interpretar e vem um decreto de morte. Vem um decreto do rei de morte. Nós estamos vivendo sob um decreto de morte. A Covid mata. A gente está vivendo. Esse mundo está passando por um decreto de morte. Mas Deus ainda não deu a última palavra. Não. A última palavra pertence ao Senhor. Daniel se vê ali, ele chega, mas eu vou morrer por quê? Por que eu vou morrer? Porque o rei quer saber o sonho e não tem quem interprete. Arioque conta o caso todo para ele. Arioque relata, né? Arioque é o jornal nacional para Daniel. Relata tudo o que aconteceu. Daniel falou, peraí, é muita confiança, querido. Tem que estar ligado, tem que ter muita confiança. Coloca a tua confiança em Deus, coloca a tua esperança em Deus. Daniel falou, peraí, Arioque, peraí. Eu vou falar com o rei. E ele foi pedir um tempo ao rei, porque ele tinha convicção, ele ia orar. E ele chama os seus amigos de oração, a igreja. A igreja, quando se reúne para orar, o inferno estremece. E o céu começa a ficar em movimento, porque Deus ama quando o servo ora. Deus ama quando a igreja ora. Daniel chama os amigos de oração. Vem cá, vamos orar. Por isso que é tão importante o teu pedido de oração. Por isso que é tão importante nós orarmos juntos. Estarmos guerreando juntos em oração. Quando o crente ora, Deus se movimenta a nosso favor, querido. Então Daniel chegou, chamou os amigos de oração e falou assim, vamos orar, vamos pedir a revelação, porque esse decreto de morte vai sair em nome de Jesus. A igreja orando, essa pandemia vai sair em nome de Jesus. A igreja clamando, esse Covid vai embora em nome de Jesus. A gente precisa orar junto, precisa interceder junto. E Daniel foi para a oração, junto com os seus amigos, foi para o jejum. E à noite veio a revelação. Porque Deus falou no capítulo 1, a esses eu dei entendimento, mas a Daniel eu dei a interpretação de sonhos e visões. O teu ministério ninguém vai tirar. Aquilo que Deus tem para você ninguém vai tirar. Nenhum decreto de morte vai chegar na tua casa, porque a tua vida está nas mãos do Senhor. As coisas só acontecem com a permissão de Deus. Você compreende isso? Você compreende isso em nome de Jesus? E Daniel entra nesse circuito de oração. E Deus fala. E Daniel começa a glorificar aquele que conhece tudo que é profundo, aquele que conhece o escondido. Deus sabe de todas as coisas. E Deus fala a Daniel. E aí a gente vai ver o que acontece quando Daniel recebe a revelação e ele é homem de Deus. Ele vai com ousadia diante do rei para falar a interpretação. A gente vai finalizar essa lição agora, são 10 para as 11, a gente vai estar finalizando com essa última passagem. Ele é homem de Deus, ele vai com ousadia diante de Deus. Sabe por quê? Porque pela vida de Daniel, todos aqueles magos foram salvos da morte. Muitas vezes Deus usa você para salvar a tua família inteira da morte. Para salvar pessoas que às vezes nem te conhecem da morte. Aqueles sábios foram salvos da morte por causa de Daniel e dos seus amigos, por causa da oração.
A oração do povo de Deus é capaz de livrar o mundo dessa pandemia que estamos vivendo. Vamos lá, última passagem, vamos lá. Daniel 2, de 25 a 28. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Aleluia! Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Aleluia! Você glorifica aí, querido? Olha só, poder. A gente reconheceu o poder de Deus. Arioque foi lá para o rei e falou o seguinte: rei, o cativo aí, aquele, olha só o que Deus faz. Deus usa o pequeno, Deus usa o pequeno, Deus usa o menor da casa. Arioque podia ter falado o sábio Daniel, porque Daniel era sábio, estava no meio lá dos sábios. Daniel é capaz de interpretar o teu sonho. Não, o cativo, sabe? O cativo, Daniel, aquele cativo lá, que vem daquele povo de Judá, aquele povozinho que o Senhor entrou, acabou com a cidade toda, acabou trouxe os vasos, acabou com o templo deles, aquele cativo lá. Disse que pode interpretar o sonho. Aí o rei, já conhecendo o testemunho de Daniel referente e dos seus amigos, referente à alimentação, Deus usa os pequenos detalhes, manda chamar. Mas algo maravilhoso que a gente vê é quando o servo de Deus passa a honra e a glória para o Senhor, é o Elion, Deus Altíssimo. O rei chama Daniel e fala o seguinte: Daniel, é verdade que você consegue interpretar meu sonho? E a visão que eu tenho? Daniel chega e fala para o Senhor, para Nabucodonosor: rei, eu não posso nada, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que habita em mim, o Deus Altíssimo é o Elion, ele pode revelar os mistérios mais ocultos. Aquilo que vai na tua cabeceira, aquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor ainda não, palavra que ainda não saiu da sua boca. O Senhor está apenas pensando: esse é o Deus possível que pode revelar. Eu não posso nada, mas o que habita em mim, que é o dono de todo o poder, esse pode todas as coisas. Gente, é um mistério de Deus. E aí Daniel vai e entrega o que Deus fala para ele, nos mínimos detalhes do sonho. Entrega o sonho e entrega a sua revelação. Não entrega apenas o sonho, mas entrega o sonho e a revelação. Deus atua no completo. Deus não atua pela metade. Deus atua no completo, no inteiro, no todo. Sabe? Deus todo, no completo, para não deixar dúvida. Deus é que pode transformar a tua casa. Deus é que pode transformar a tua vida. O que você recebe, as revelações e as visões que você recebe da parte de Deus, Deus vai operar, Deus já está operando. Isso é para a glorificação do nome do Senhor. E com essa revelação, a gente vai, se você ler no decorrer da história, você vai ver que através dessa revelação, Nabucodonosor reconhece o poder e a plenitude e a soberania do Deus de Daniel e dos seus amigos. E com isso, todos os magos são livres do decreto de morte. Sabe por quê? Porque quando Deus entra a vida, a morte vai embora. Quando aquele que habita na luz, aquele que é luz, as trevas saem quando o Senhor entra. Naquele momento era só Nabucodonosor e o homem de Deus. Eu creio que era Nabucodonosor sentado naquele trono e o homem de Deus falando cara a cara com ele, olho no olho com ele. E aí Deus toma a boca de Daniel e começa a entregar. É assim que Deus vai te usar. É assim que Deus vai te usar para aquele que está te afrontando.
É assim que Deus vai te usar para aquele que está tirando a tua paz. É assim que Deus vai te usar para livrar muitas vidas, para livrar a tua casa, para livrar muitas pessoas lá do teu trabalho. É assim que Deus quer te usar. Então se coloca diante do serviço de Deus. Aceita o propósito e fica firme naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a gente vai ver o que Deus faz. Verso 2, de 47 a 48 de Daniel. Vamos ler lá rapidamente. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. Amém? Lembra quando a gente falou? Olha como é que tem reconhecimento. Daniel sai de Judá cativo. Sai cativo. Cativo. Tentam tirar a identidade de servo, mas não consegue matar aquilo que Deus plantou daquela vida. Ninguém consegue matar. Deus não consegue. Ele se destaca com seus amigos através da alimentação no meio daquele povo, que ele não quer se misturar. Ele não quer se misturar. O santo não se mistura com o profano. Aquilo que é santo, o que é profano é profano. O santo não se mistura com o profano. Vem um decreto de morte. Só que a vida de Daniel e de seus amigos não estavam na mão do rei Nabucodonosor. A vida de Daniel e seus amigos pertence ao Senhor. E através da vida desse homem, Deus dá o livramento também para aqueles sábios, para aqueles magos, para aqueles astrólogos. E aí, esse homem que era um cativozinho, Arioque chama Daniel de quê? O cativo de Judá. O cativo de Judá vira governador da Babilônia. Deus é o Deus que retira os reis e constitui rei. Deus levanta o pobre do montouro e faz ele se assentar diante dos grandes. O cativozinho de Judá virou governador da Babilônia. Deus tem algo grande na tua vida. O início pode ser modesto. Daniel entrou cativo e se tornou governador da Babilônia. Deus quer fazer algo na tua vida. E é algo grande, não é algo pequeno. Mas o início é modesto. Mas Deus sabe aonde vai te colocar daqui a pouco. E é Ele que vai te colocar. E todos vão ter que reconhecer que existe um Deus todo soberano que habita dentro de você. E que você é instrumento de Deus nessa terra. Vamos terminar? E a gente termina aqui. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. E a gente terminou agora. João 14, 21. Vamos ler, por favor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os mandamentos, guarda. Daniel guardou os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honrar pai e mãe. Não terás outros deuses diante de mim. Somente o Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso. Daniel guardou os mandamentos. Será que nós estamos guardando os mandamentos, queridos? Para que Deus possa agir com todo esse poder e graça nas nossas vidas? Ou a gente está supervalorizando a pandemia e deixando de servir a Deus? A gente não vai para a igreja, vai para o shopping. A gente não vai para a igreja, a gente inventa a desculpa de ir à igreja, mas fica passeando em outros lugares. A gente dá desculpa para um monte de coisa, para não fazer as coisas referentes à casa de Deus. Mas não dá desculpa para a nossa diversão. El Elyon precisa estar em primeiro lugar em tudo. Deus, família, igreja. Deus, família, igreja. Pare de colocar prioridades, sabe? Prioridades para fazer aquilo que é de Deus. O Senhor é a nossa prioridade. O Senhor é a nossa prioridade. Porque do restante, Deus cuida. Os mandamentos precisamos guardar.
Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao meu próximo, como a mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. El Elyon, o Deus Altíssimo. Passamos a compreender que a história e que tudo nunca foi sobre cada um de nós. Daniel, quando falou aquilo lá no Nabucodonosor, eu não posso interpretar o teu sonho, mas o Deus que eu sirvo pode. O Deus que eu sirvo pode todas as coisas. Daniel estava dizendo o seguinte: nunca foi sobre Babilônia, nunca foi sobre Daniel, nunca foi sobre Judá, sempre foi sobre o Senhor. Tudo vem dele e para ele volta. Ele é o início, o princípio e o fim de todas as coisas. Eu não posso nada, mas o Deus a que eu sirvo pode todas as coisas. Nunca foi sobre nós, sempre sobre o Senhor. O Senhor, o Todo-Poderoso e Soberano. Que você possa nessa manhã ter compreendido a importância de El Elyon na sua vida. O Senhor é Altíssimo, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que opera todas as coisas e faz de você instrumento de testemunho e graça. Preste atenção numa coisa: muitos vão reconhecer Deus através da sua vida. Muitos vão conhecer o poderio de Deus através da sua vida. Muitos vão ter que realmente se converter e se render à obra de Deus através da sua vida, porque somos instrumentos de Deus nessa terra. Mas necessário é que guardemos os mandamentos do Senhor. Necessário é que nosso orgulho seja aniquilado, porque toda glória, toda honra, todo louvor e toda força pertence a Deus. Necessário é que possamos ser completamente dependentes de Deus e reconhecer a soberania de Deus. Não somos melhores do que ninguém. Daniel nunca se achou melhor do que ninguém naquele reino. Daniel nunca bateu no peito e disse: eu posso tudo. Daniel nunca falou isso. Nós não somos aqueles que sabemos tudo, não, querido. Somos homens, somos falhos, também erramos, mas servimos a um Deus que tudo pode. E esse Deus nos garante, esse Deus nos ensina a sermos humildes, a sermos obedientes, sabe? Considerando o nosso irmão superior a nós mesmos, reconhecendo a nossa pequenez. Daniel, um homem cheio da graça de Deus, era tido como o quê? O cativo. Sabe? Aquele cativo de Judá, aquele que foi trazido de Judá porque a sua cidade foi derribada pela grande Babilônia. E o cativo se tornou governador. Mas Deus só faz isso se você se colocar diante dele e reconhecer a sua soberania. Nós aqui não somos nada. Deus é tudo. Nosso irmão é sempre, eu amo primeiro a Deus e depois o meu irmão. Meu irmão, sabe, tá aqui, rente comigo, igual eu não sou melhor do que ninguém. O seu conhecimento, o seu diploma, sabe, a sua eloquência não é maior do que aquele irmão que infelizmente não pode ter o estudo que você tem hoje, mas porque no reino de Deus nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Deus veio para salvar o pobre e para salvar o rico. Deus veio para salvar o cheio de conhecimento e aquele leigo que não tem conhecimento nenhum. Porque Pedro, sem conhecimento, foram 5.000 almas. Depois que aquele homem abriu a boca e começou a pregar sobre o Senhor Jesus. 5.000 almas que se renderam ao Senhor. Deus chama a todos. Deus chama a todos. Deus não faz distinção. Então somos todos aqui em prol do reino. Reconheça El Elyon, o Senhor Altíssimo, e que Deus te abençoe. Finalizamos essa lição nessa manhã. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Nós vamos estar orando agora também pela Bolsa Apostólica, não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas nesse momento. Deus é aquele que levanta, que te anima, que coloca teu nome em meios grandes, que exalta a tua vida, que usa os teus lábios, que usa as tuas mãos, que usa o teu corpo. Deus é aquele que faz todas as coisas e quer usar você para continuar ajudando a sua igreja, a bolsa apostólica das igrejas. As igrejas têm passado por dificuldades, mas o Senhor tem suprido as necessidades em glória. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. E você que gostaria de contribuir com a nossa igreja, os dados bancários estão aí, banco e agência da nossa igreja. E a gente tem luz, tem contas a pagar, tem aluguel para pagar. Então nós agradecemos ao Senhor pela sua vida. E você que quer contribuir, continuar ajudando com a nossa igreja, os dados bancários estão aí. Sinta-se livre para contribuir, independente de valor, aquilo que Deus colocar no teu coração, que o Senhor possa abençoar grandemente, porque o nosso Deus é um Deus de coisas grandes.
Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida e muito obrigado pela sua contribuição, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando também que o Senhor alcance as pessoas que se encontram doentes nesse momento, que o Senhor possa operar o milagre, aquilo que Deus quer fazer na vida de muitas pessoas, que Deus vai fazer em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, em primeiro lugar, pela aula desta manhã. Muito obrigado, Espírito Santo, porque Tu és aquele que vê todas as coisas, o Senhor Altíssimo, o nosso El Elyon, o Senhor Todo-Poderoso. Pai, nós te agradecemos, porque Tu és aquele que sustenta o Teu povo, Tu és aquele, Senhor, que surpreende a Tua igreja. Muito obrigado, Espírito Santo, porque Tu és Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Bolsa Apostólica da nossa casa, lá da Avenida dos Mananciais 995, na Taquara. Muito obrigado, Espírito Santo, porque tem suprido a necessidade em Glória. Muito obrigado porque esses homens e essas mulheres de Deus têm sido instrumento para contribuição, porque contribuir com o dízimo, com a oferta, também é louvar ao Teu nome, Deus. Muito obrigado por isso, por esses corações voluntários. Também te agradecemos, Senhor, pela Bolsa Apostólica de todas as igrejas. Pai, aquele que está passando por dificuldade nesse momento, entra com o Teu poder e com a Tua força. Começa a movimentar as águas neste momento. Começa a suprir as necessidades agora financeiras da Tua casa. Tua casa tem necessidades a pagar, tem contas a pagar, Senhor. Vai suprindo agora. Que cada pastor receba a provisão agora em nome de Jesus. Pai, não deixe os Teus servos ficarem preocupados com o amanhã, ficarem preocupados com as contas, mas Tu és o Deus dos mistérios. Tu revela as coisas mais profundas e aquilo que não chegou no coração do homem, nem chegou aos seus ouvidos, é o que Tu tem separado para a Tua casa e para os Teus servos. Pai, te pedimos também agora, alcança as pessoas que estão no leito de hospital agora. Entra com o Teu poder e com a Tua glória. E livra de qualquer enfermidade agora em nome de Jesus. Aqueles que se encontram em depressão, vai livrando. Aqueles que se encontram agora doentes, vai livrando. Vai operando agora em nome de Jesus. Aqueles que se encontram oprimidos agora, vai libertando. Onde for alcançando agora essa lição da Escola Bíblica Dominical, esta oração junto com o Teu povo. Vai agora estendendo as tendas, ó Pai, vai operando o Teu milagre. Que saia agora o espírito de trevas e entre a Tua luz. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nós adoramos ao Senhor e glorificamos a Deus pela sua vida. Te agradecemos nesse domingo em nome de Jesus. E queremos te fazer um convite. Culto hoje, às 16h30, lá no Rio de Janeiro, Avenida dos Mananciais, 995, Taquara. 16h30, o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Pastor Tadeu vai estar lá com toda a igreja, em nome de Jesus, para louvar e agradecer ao nome do Senhor. Deus está na frente de todas as coisas. Deus está contigo, em nome de Jesus. Confia no Senhor. Confia em Deus. E não deixe, em nome de Jesus, querido, não abandone o serviço da casa do Senhor. Não abandone o servir a Deus. Não se desvirtua do propósito. Mantenha a sua vida em oração e deixe que o poder de Deus vai ser revelado no momento certo. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e até domingo que vem, em nome de Jesus, estaremos aqui juntos, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe.